Olá, meus amores! Que bom estar aqui em mais um momento com vocês. Estamos aqui em mais um episódio do PlenaCast, que é o quê? Aquele lugar que eu ajudo você, mulher, você a organizar as suas caixinhas internas. E hoje é uma pessoa assim que brilha, mas ela digo que ela brilha em plenitude. Uhum. Ela, assim, ela simplesmente foi aquela pessoa, assim, que furou a bolha, mas ela não furou a bolha com a agulha, ela furou a bolha rasgando a bolha. Então, assim, a história que vocês vão assistir hoje é a história de dizer assim: "Menina, gostei, inspiração, eu quero fazer igual a ela". Meus amores, eu vou apresentá-la, porque ela é muito especial na minha jornada. Ela, a família dela, então são pessoas muito especiais. Vamos lá, essa é Daiane Targino. Ela é filha amada de Deus, ela é esposa do Ricardo, mãe de uma princesa chamada Sofia e de um príncipe chamado Arthur. Ela é uma empresária por propósito. Por que por propósito? Porque ela é uma franqueada da Vox to You. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E assim, ela é uma apaixonada por desenvolvimento pessoal e por um crescimento contínuo, tanto dela como das pessoas que a cercam. Meus amores, quero que vocês abracem aí, vocês que estão do outro lado. Essa é Daiane Targino. Ah, Meu amor, que honra você aqui. que honra estar aqui com você. Essa é a primeira temporada do PlenaCast e eu escolhi a dedo as pessoas. E você já estava no meu radar há um bom tempo, porque você, primeiramente você, e depois a sua história, ela se conecta com muitas pessoas, porque eu digo que você é uma fúria leve. Hum, Gostei, Gostou? gostei. Você é uma fúria leve. Captei. Captou? Você é uma fúria leve. Você é aquela que mexe, mas não mexe destruindo. Você mexe com leveza. Por isso que você está aqui. Você é inspiração, meu amor. Tenha certeza disso. Como eu falei, a Daiane, ela é uma franqueada da Vox to You. E lá tem uma história linda, né? Falando sobre oratória. E aí eu vou começar a fazer uma pergunta sobre o poder da voz, o que é a voz para a Daiane. E assim, Daiane, a Daiane, antes da voz, existiu nela o que é um momento de silêncio. Quem era essa Daiane, que foi uma mulher silenciada, e o que esse silêncio ensinou você? Daiane era uma pessoa completamente diferente de quem ela é hoje. Era muito insegura, tolerava demais, se calava demais. E isso refletia também no corpo, porque Sim. o corpo queria e eu não seguia. Então eu tinha algo preso na garganta, tinha dores nas costas. E a minha identidade completamente destruída. Eu me calei tanto que eu não sabia mais quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava. E seguia sendo coadjuvante da minha própria história. E agora, pegando esse link, que a Daiane foi uma mulher, foi uma voz silenciada. Hoje a Daiane sabe o que ela gosta, o que ela quer? Sim, hoje ela sabe. E sou uma eterna aprendiz. Vou aprendendo também durante essa jornada. Esse processo de redescobrir minha identidade, de fato, é uma construção. Eu vou subindo um degrau, vou percebendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Vou descobrindo também uma essência que eu não sabia que existia aqui dentro. Sim. É um autodescobrimento contínuo, né? Contínuo. Contínuo. É impressionante, né? Quando você vai fazer o tipo um revival, como a gente dizia na nossa época, ou seja, um olhar para trás, qual foi o primeiro não que você quebrou dentro de você mesmo para que essa voz começasse a falar? Eu costumo falar que uma grande virada de chave foi a internação do meu filho. Certo. Quando ele tinha 1 ano, o Arthur, com 1 ano ele foi internado com uma pneumonia grave.
E os médicos chegavam para mim e falavam: mas eu não entendo, esse menino com esse diagnóstico, com esses exames, e tá assim, aparentemente bem, porque ele brincava, ele comia, parecia que estava no spa, nem Mesmo. parecia que estava no hospital. E os médicos chegavam para mim e falavam: mãezinha, você não está entendendo. Hum, A situação do seu filho é muito delicada. Ele vai ficar, no mínimo, aqui 30 dias pela situação dele. E eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu sempre acreditava que logo, logo aquilo ia passar. E eu usava a minha voz e as minhas declarações para trazer mais força e mais fé para aquele momento. Mesmo quando tudo dizia o contrário. Mas eu me mantive forte. E sim, ele saiu contestando todos os médicos. Ele saiu com 18 dias de alta, muito bem. Está hoje um rapaz. Lindo, maravilhoso. é verdade. E veja a importância, assim, abrindo só um parênteses, do diálogo interno. Como é importante a gente criar para nós mesmos um diálogo verdadeiro para que a nossa realidade empírica ela mude. Ou seja, é aquela história, tudo começa de dentro para Sim, fora. Então é verdade. bom destacar. Então, ou seja, a Daiane podia dizer assim: eita, poxa, meu filho, e agora? Eu tô desesperada, agora eu tô no fundo do poço. Não, ela disse: eu vou mudar. Primeiramente, claro, a fé em Deus, que foi a Sim, grande guinada, mas você escolheu, porque é uma escolha, né? Você escolheu mudar a sua voz interna, que não estava mais silenciada pela dor que você estava sentindo. É aquela história: a gente muda pelo amor, pela dor, né? No seu caso, infelizmente, foi pela dor. Então, escolheu mudar aquela realidade daquela família, né? Porque não foi só a sua realidade, foi a realidade não. sua, do seu marido, da sua filha, né? Enfim, eu acho que traz essa. É importante a gente trazer essa perspectiva. E hoje, já que você começou a falar, você se sente uma mulher liberta? Sim, é totalmente diferente de antes. Hoje eu já não sinto mais aquele peso nas costas. É Hum, bom falar. Hoje eu tenho a sensação, é libertador falar. É bom ser inspiração para outras pessoas, ser inspiração para minha filha, boa. pois o meu comportamento estava se replicando nela. Foi mesmo, né, Anne? Ela era uma influente. Hum, Gostava de falar, gostava de cantar na igreja. E ela começou a me questionar: mas mamãe, por que que você tem vergonha? Por que você não subiu comigo? Eu falei: não, filha, eu não tenho vergonha, mas vá com seu pai. E se empurrava. E ela começou, um ano depois, ela começou a também ficar mais retraída. Opa, tá, opa, tá me seguindo como exemplo. Então foi um grande despertar. sim, Foi eu ver a minha filha com os mesmos bloqueios que eu. Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. Então foi um destrave. Não é assim que ela vai ser. Ela vai ver em mim boa. inspiração para seguir em frente, para enfrentar seus medos. Afinal, é só falar. Que mal pode causar em falar? É. Estava causando mais mal não falar. Não falar, que interessante. Então, assim, quando a gente fala de falar, a gente fala de oratória. Sim. Então, assim, o que essa oratória despertou em você que nenhuma outra ferramenta conseguiu despertar? Essa cura. A partir do momento que eu falava, eu percebia cura em mim. E cura em quem estava à Ao minha redor. volta. À medida que eu subia em um palco, ou não, que eu falava em um grupo de amigos, eu percebia dores semelhantes às minhas. E o calar, o me esconder, não me preparava para situações assim. O que me preparou foi, de fato, enfrentar esse medo. Ah, deixa eu me esconder aqui, deixa eu ficar bem quietinho, invisível. Sim, Não, não estava funcionando, estava piorando. Esperar ficar pronta para falar não estava dando certo. Então, a exposição, cada vez que eu me expunha, era que eu ficava mais segura, mais autoconfiante. E via que era só falar, que não me causava nenhum dano físico. sim. Ah, me causou algum mal. Não, pelo Não. contrário. Cada vez que eu subia um degrau nessa jornada da oratória e da comunicação, eu ficava mais forte, mais confiante, mais segura. Perfeito, maravilhoso. Então, você é um case de sucesso, né? Então, assim, como a gente falou, a Daiane hoje é uma franqueada da Vox to You. Ela é um case de sucesso. E, assim, como foi perceber para você que a Vox
não só mudou a sua carreira, a sua vida interna, até a sua identidade, mas que mais te devolveu a posse da sua própria história, podemos dizer assim. Ela devolveu, você consegue perceber isso? E como a Vox hoje pode ajudar outras pessoas a se conectarem com a própria história? Ela devolveu. Por quê? Eu fui uma aluna da Vox. Uhum. Fui franqueada, hoje sou franqueada, Certo. sou facilitadora Perfeito. e fui aluna. Então, eu passei por todo o processo que os nossos alunos também passam. E a cada vez que eu subia a um palco, a cada dinâmica daquela aula, eu percebia que, olha, foi bom. Foi boa essa sensação de conseguir falar. Foi boa essa sensação. Olha, eu tenho boa memória. Boa. Eu sou criativa. E outras pessoas acabavam se inspirando em mim. Mas como assim eles se inspiram em mim? O que que eu tenho? O que que eu estou fazendo para eles se inspirarem em mim? Então, durante essa jornada, eu acabei descobrindo habilidades e potencialidades em mim que eu não sabia que existiam. Eu não sabia que elas estavam aqui debaixo de tanta crença. E é isso que a gente faz na Vox. A gente incentiva os alunos, valida, ensina as técnicas, claro. Eles vão para a prática e vão percebendo que cada vez eles vão ficando melhores, que eles são capazes de entregar o extraordinário. Então a gente pode dizer assim que a oratória e a voz são superpoderes. São superpoderes Superpoderes, para a né? gente e para os outros. Perfeito, é isso mesmo, passando para as nossas relações, né? E aí, quando a gente entende isso, qual foi o seu primeiro grande desafio? Que quando para você sair dos bastidores e foi colocada lá, nos palcos, qual foi o seu primeiro grande desafio? Ele foi interno, ele foi externo? Como foi? Qual foi esse desafio? Você sabe bem, né, Carol? Para inspirar as pessoas a mostrar que é possível. Carol foi uma grande incentivadora de onde eu estou hoje. Nada seria possível se não tivesse ela ao meu lado. Foi aquela assim que me deu força, que me incentivou, vai, você consegue. Isso foi extremamente importante durante essa trajetória. Esse desafio aos palcos, com certeza foi esse diálogo interno. Mas a minha história é interessante. Eu consigo. Ah, eu sou capaz. Será que isso é para mim? Então, ao mesmo tempo, eram oscilações. Vai, eu estou fazendo isso já dentro da Vox. Vai, você consegue. Ao mesmo tempo, não, você não consegue. Você já viu como, a sua história como é? Não, isso não vai dar certo. Não é assim que funciona. Então, trabalhar esse diálogo interno e substituindo esse diálogo negativo por diálogo positivo e indo com medo mesmo. É a história do enfrentamento, né? É. Que faz toda a diferença, né? Que é Sim. hoje que as pessoas têm muito medo de falar, com medo de se enfrentar, né? Sim, superar esse desafio. Vai que você vai sentindo durante essa jornada que você consegue, que você é capaz, que é possível. Qual é a palavra, assim, qual é uma frase ou qual é o principal medo que você escuta hoje dos seus alunos lá na Vox? Julgamento, crítica, errar. Medo, né? Medo de errar, medo de Medo de, julgamento. medo de julgamento. Ah, mas e se eu travar? E se eu errar? É um medo absurdo. E pessoas, mulheres, homens, empresários com grandes potencialidades, com uma história inspiradora, mas que estão calados pelo medo de errar. As pessoas hoje têm medo, uma curiosidade minha, tem medo mais de falar na internet, ou seja, gravar um vídeo, o que é que você vê lá nos seus alunos, ou tem medo mais de falar no palco? Você consegue Nós temos identificar? os dois. Tem gente que fala na internet super bem, que não tem medo nenhum, e no Interessante. palco treme. E também temos o contrário. Pessoas que no palco é mais tranquilo, mas quando ligam uma câmera, desmonta. Interessante, né? Tem os dois lados da moeda, Tem os né? dois lados. É interessante isso. Pô, eu tenho essa curiosidade, né? Que as pessoas têm muito medo, né? De se expor. E engraçado, se expor das duas formas, né? Sim. Tanto com gente, como se expor no próprio celular. E é interessante que eles ficam discutindo na sala de aula. Hã? Ah, mas palco é mais difícil, porque Hã? palco você tá ali ao vivo e as pessoas já estão te vendo.
Não, câmera é mais difícil. Olha a proporção que isso vai ter. Ah, mas câmera você consegue regravar. Então eles ficam discutindo entre eles, Eu mas cada um com seu bloqueio. cada um com seu bloqueio, é verdade, né? Interessante, né? Qual o erro de comunicação hoje, diante das suas alunas, das mulheres modernas, que você vê mais presente e como é que você pode hoje, dentro da Vox, ajudar a corrigir esse erro de uma forma prática? Esse erro é ficar paralisado, mesmo tendo uma história incrível, tendo habilidades incríveis, mas se paralisa pelo medo do julgamento, pelo medo da crítica. Então, durante essa jornada dentro da Vox, a gente vai subindo um degrau de cada vez, É. vai indo ao palco, vão percebendo que tem muito a ver com o outro, o julgamento do outro, não é com elas. E Hum, muitas vezes, quando nós estamos em exposição, a gente expõe também o outro. é verdade. Ela teve coragem de estar ali. Então, ainda que ela seja apontada, ou julgada, ou criticada, tem muito a ver com o outro. Porque o outro não teve a coragem que ela teve de se expor, de subir ao palco, de ser inspiração. E, na verdade, quanto mais a gente se expõe, por experiência própria, Sim, que não era algo que eu vivenciava, quanto mais a gente expõe, a gente tem muito mais pontos positivos do que negativos. muito mais a Tem ganhar do que a perder, né? muito mais a ganhar, muito mais conexões verdadeiras do que o apontar do dedo. Perfeito. Interessante isso, né? E às vezes as pessoas não veem dessa forma, né? Muita Não, dificuldade até é. chegar lá na Vox é uma jornada. Muitas pessoas não chegam nem na Vox porque pensam, dentro da sala de aula tem um palco e eu não quero subir Olha que interessante. Isso reflete no palco da vida, né? no palco da vida. Quantas estão vivendo à margem? É. Quantas estão sendo coadjuvantes da sua própria história, assim como eu era? Sim, perfeito. Falando sobre isso, sobre essa mulher silenciada, essa mulher coadjuvante, o que ninguém sabe sobre a luta que é reconstruir uma identidade, né? Porque você reconstruiu a identidade depois de anos silenciada. Ou seja, qual é a maior luta que essa mulher passa hoje? É essa construção mesmo, tijolinho por tijolinho, degrau por degrau. Porque ainda que eu tenha ressignificado algumas memórias com relação à comunicação, as memórias negativas que eu tive na minha infância, eu ressignifiquei com novas histórias, com Sim, novos momentos. Porém, imagina, eu tenho 38 anos. Foram anos vivendo como coadjuvante, vivendo sim. calada. Então, essa construção ela é necessária. Eu preciso de muito estímulo, energia, disposição para estar com esse novo diálogo, com essas novas memórias, porque ainda vem a É. memória lá da infância, mas eu preciso pensar, eu vou estimular, eu vou trazer energia para me manter aqui, nesse diálogo positivo com relação à comunicação. É maravilhoso, assim, o que a Daiane tá falando, gente, é um eterno orar e vigiar. Exatamente. Que Jesus falava na Bíblia. Então, mesmo ela hoje trabalhando com isso, mesmo ela hoje ser uma pessoa que tem a expertise, porque todo dia ela trabalha com isso, ela, veja, é um eterno orar e vigiar. Todos nós, na verdade, vivemos num eterno orar e vigiar. Então, é para as pessoas também entenderem que, tipo assim, ah, ela é perfeita, ela não passa mais por isso. Não, ela passa por isso sim. Passa o Passa. frio e todos que enfrentam um palco têm o frio na Oxe, barriga. com certeza. A diferença é, eu vou ainda com frio na barriga, É, eu vou ainda tremendo, eu vou utilizar das técnicas, claro, para transmitir a minha mensagem, mas o frio na barriga tá aqui. sempre tá aqui, é. Sempre, sempre. Qualquer pessoa, assim, eu vejo isso, né? Eu tenho facilidade de falar, mas se eu for para um palco hoje, com X pessoas, eu vou ter o frio na barriga do mesmo jeito. Por quê? Porque no fundo, no fundo, a gente sempre quer fazer o bem feito. Perfeito. É, a gente sempre quer fazer, então por isso que dá esse frio na barriga, as pessoas acham até perguntaram, eu não sei se foi o Gustavo Lima, se foi o Zé de Camargo: "Você ainda tem, frio na barriga?" Ele: "Com certeza, todas as vezes que eu entro no palco, eu tenho frio na barriga." Por quê? Porque todo mundo quer fazer bem feito, ninguém quer fazer mal feito, não é verdade? Exatamente. A gente precisa entregar os nossos trabalhos, as nossas ações com excelência. A gente não pode querer ficar também na mediocridade. Ah, eu vou fazer lá de qualquer jeito. É, Não, a gente precisa entregar a excelência. E por querer entregar essa excelência, vem o frio na frio barriga. na barriga. E
falando sobre ainda essa mulher um pouco silenciada, existe algo dentro de você que ainda está engatinhando, aprendendo a falar? Sim. O quê? Ah, eu sou ótima. Esse diálogo interno, eu sou ótima. Eu sou uma comunicadora. Há Não? dias e dias. Uhum. Tem dias que esse diálogo não está assim. Não tá funcionando. Não está funcionando. Então, ainda que eu esteja nessa jornada já há algum tempo, mas há dias e dias tem dias que precisam de mais estímulo. Eu preciso relembrar os momentos incríveis que eu passei quando eu palestrei, quando eu Perfeito. falei, quando eu estive com os alunos, relembrar que falar é bom, que eu entreguei um produto com excelência, para relembrar que eu posso sim ser uma comunicadora. Ainda que esse diálogo interno tem dia que que ele queira gritar, mas aí a gente tem que calar ele. Então é isso que você faz quando o bicho pega, podemos Quando o dizer bicho assim. pega, assim, Então, assim, relembrar. relembrar. Mas você já se parabenizou bastante, o suficiente para poder entender que tudo que você fez, você, não digo como eu falei, você não furou a bolha, você rasgou a bolha. Não, 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 não me parabenizei. Tem hora, hoje foi um dia que eu pensei, eu foi? falei, meu Deus, eu palestrei para 2.000 mulheres. É, Como eu fiz isso? Eu volto assim, eu falei, como que eu fiz? Mas eu fui. Fui, fiz e tive grandes feedbacks maravilhosos de alunas, de mulheres que passaram pela mesma situação que eu. é. Muitas pessoas passam, né? E não necessariamente só em falar no palco, até falar o que sente. É Exatamente. uma forma de quebrar a bolha. De quebrar não, de furar a bolha. Às vezes as mulheres elas não conseguem falar, nem que querem uma comida no iFood. Às vezes, sei lá, o marido quer um sushi e ela quer uma pizza. E às vezes ela não consegue dizer o que ela quer, se ela quer o iFood. Ou tem mulheres, às vezes, que quando elas vão para um restaurante, elas não gostam de pedir uma comida que seja mais cara do que a do marido, porque ela não quer dar uma comunicação pro marido de que está se achando melhor do que ele. Olha que interessante. Exatamente, eu já passei por isso. Já passou por isso? Já passei por isso. Até porque eu vivi um período exclusivamente mãe. 6 a 7 anos da minha vida, eu fui mãe, dona de casa. Hum, Larguei tudo para viver a maternidade. E nesse período me trouxe muitas memórias, me trouxeram muitas certo. memórias disso. Ah, não, mas eu não trabalho. Olha que Eu só interessante. cuido dos meus filhos, eu cuido da casa. Quem é o provedor? Meu marido. E isso ficou ainda me acompanhando Hum, por muito tempo. Ainda eu aqui, já sócia do meu marido, já trabalhando, conquistando junto ao lado dele, mas eu ainda não, mas eu não posso. Ele é o provedor, então eu tive muita dificuldade de me ver como empresária. foi mesmo. Foi. Por quê? Acredito que seja pelas minhas memórias. Memórias de infância, memórias. Eu nunca tive uma memória positiva de uma grande empresária. Foi mesmo? Porque empresário era o quê? Pra assim, o que é que você escutava que era Muito empresário? trabalho, muito trabalho, não tinha vida, não vivia com os filhos. Interessante. E isso foi um grande bloqueio. Quando o meu marido me chamou para ser sócia, eu falei: não, não quero ser sócia. Eu vou Foi ajudar mesmo. tudo, eu vou organizar tudo da empresa, mas eu quero ficar do seu lado, No backstage, no né? backstage. Nunca, jamais no palco, né? E eu sou grata a Deus porque apareceu justamente a Vox to You. A gente brinca, eu falei, meu Deus, como é que eu? Como eu, que fugia de tudo que era palco, de fugia de falar numa reunião que fosse de família, Você não falava? não falava. Aí como é que eu me meto numa escola de comunicação e oratória? É algo tão improvável que é incrível onde Deus nos colocou. Mas Deus transforma os improváveis. Eu sou uma delas. É, Deus transforma os improváveis, com certeza. Mateus na Bíblia é um exemplo disso, né? O improvável, É. né? Então Deus toca o coração de uma forma inimaginável. E ele transforma os improváveis. Eu sempre digo, eu digo que eu também sou uma improvável, mas através do diálogo interno, enfim. Mas eu acho que ele transforma as pessoas realmente. E aí o palco, ele te expõe e ele também amplia, né? A exposição, ela traz uma ampliação. O que o palco te devolveu, te trouxe de volta aquilo que já era seu,
que o bastidor nunca conseguiu oferecer a você? A minha verdadeira essência. Uma essência que estava debaixo de tanta crença que eu não sabia mais que essência era essa. Sim, E estar em um palco, eu pude perceber mulheres que têm a mesma história que eu e muita a gente. minha filha também se inspirando em mim. Porque quando eu estava lá no palco, ela estava na plateia me aplaudindo. Boa. Então, ela não vai ser uma pessoa que tem bloqueio com fala. Pelo contrário, ela pôde ver em mim que é possível superar esse medo e seguir em frente. É, eu segui em frente, né? É o quebrar as amarras, né? Eu acho isso muito legal. E que bom, assim, que todas as mães têm esse olhar que você teve de levar a sua filha para aquele momento de 2.000 pessoas, né? E a pessoa dizer, nossa, é minha mãe ali, cara. Eu sei porque eu passo isso com a minha filha. Rapaz, é minha mãe ali. Então, assim, marcou a vida dela para sempre, né? Marcou. Uma memória positiva. Inclusive, do Projeta, Sim. vieram alguns alunos, que são minhas alunas, inclusive. Sim. E quando elas estão na sala de aula, elas falam: Não, vê os olhos dos seus filhos. Ah, eles estavam Epa. atrás de mim. E no teatro, 2.000 mulheres, mas eu consegui ouvir a voz deles. É uma coisa linda, que interessante, né? Então vai ficar com a Sim. imagem com aquela mãe assim super poderosa num palco, no centro de convenções, com 2.000 pessoas. Mas nunca ela esquece, nem ela nem ele, Nem né? ela, nem Nem ele. ela nem É ele. assim como o filme O Extraordinário, que ele fala que todos nós deveríamos ser aplaudidos pelo menos uma vez na É vida. verdade, gostei disso. É, eu acho que tinha esse Esse gostinho e a gostinho. gente quer mais. Não é? Exatamente. Pelo menos eu tenho essa sensação, assim, a gente sempre quer mais. Puxa, que negócio massa, falar com um monte de gente. Tanto é que Jesus, como eu sempre falo, né? Acho que eu já falei nas sessões, assim, Jesus, ele podia ter estralado os dedos e colocado a mensagem dele na mente de todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele escolheu passar pelo processo, falar para as pessoas e ir para os palcos para poder fazer essa divisão de tempo, né? Entre antes e depois dele. Eu acho isso fantástico. E a gente já está começando a chegar ao fim desse nosso momento. E para a gente encerrar, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se sua voz hoje pudesse abraçar todas as mulheres que hoje estão aqui a nos escutar, qual seria a mensagem que você deixaria para elas? Liberar a voz cura você que fala e cura quem ouve. Comunicar traz para as pessoas uma nova história, traz transformação de vidas, salva vidas. Então pense, libere sua voz e seja transformado pela comunicação. Maravilhoso! E quem quiser lhe seguir, Daiane, quiser seguir a Vox to You, diz quais são os arrobas para as pessoas que se interessarem. Daiane Targino Vox e Vox to You Maceió. Senhor, boa. Meu amor, isso aqui é um mimo, um presente, que eu sei que você gosta de café como eu. Sim. Então, para você estar aqui, ter parado da sua vida, ter saído da Vox, deixar os seus filhos. Então, meu amor, uma lembrança de gratidão. Imagina, Só me dá foi um abraço. prazer imenso, foi leve. Assim A como ideia você. é essa. Foi maravilhoso. Coisa Olha, boa, ressignificando o podcast. podcast também, que coisa boa. E o Maravilhoso. maravilhoso, para a gente encerrar aqui. Então, meus amores, essa é Daiane Targino, maravilhosa. Estamos aqui em mais um PlenaCast para te ajudar, para você se sentir plena, que é possível para todas as mulheres. E para você que está aí, um beijo e até o próximo episódio. E fica com Deus.